Um milionário começou a gritar no avião ao ver sua esposa falecida vestida de aeromoça. Era uma tarde ensolarada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo. Os passageiros estavam ansiosos para embarcar no voo 702, que seguiria rumo a Miami, Estados Unidos. Entre eles estava Henrique Ventura, um renomado empresário brasileiro, com fortuna acumulada em diversas áreas, principalmente no setor imobiliário. Henrique era conhecido por seu estilo de vida discreto, apesar de todo o seu sucesso e riqueza. Mas naquele dia, ele estava inquieto, sentia-se estranho, como se uma sombra o acompanhasse. Após o check-in e a passagem pelos procedimentos de segurança, Henrique se dirigiu à sala VIP, aguardando o momento de embarque. Ele tinha as feições sérias, o semblante cansado, e parecia distante, perdido em pensamentos. Aquela viagem, planejada há meses, era para ser um descanso das pressões do trabalho e da solidão que o afligia desde a perda de Laura, sua esposa, falecida em um trágico acidente de carro 2 anos antes. Ela fora o amor de sua vida, uma companheira em quem ele confiava plenamente, e a saudade era uma presença constante que, silenciosa e implacável, o perseguia em cada passo. Ao ser chamado para o embarque, Henrique sentiu o coração bater mais forte. Havia algo inquietante naquela partida, mas ele se forçou a ignorar, convencendo-se de que estava apenas nervoso com a perspectiva de viajar para um país estrangeiro, longe de sua rotina. No entanto, uma cena incomum chamou sua atenção enquanto ele subia pela escada rolante em direção ao portão de embarque. Ele teve a impressão de ver uma mulher com trajes de aeromoça, cabelos castanhos e presos em um coque, que lembrava alguém muito familiar. A figura desapareceu rapidamente entre a multidão de passageiros, deixando-o confuso. Deve ser a saudade pregando peças na minha cabeça, pensou Henrique, tentando se convencer de que fora apenas uma coincidência. Já acomodado na primeira classe, Henrique tentou relaxar, tomando um gole do vinho oferecido pela tripulação. Ele fechou os olhos, tentando repousar antes da decolagem, mas logo os abriu quando percebeu uma presença ao seu lado. Ao olhar para o corredor, seu coração quase parou. Ali, em pé, estava uma aeromoça com o mesmo rosto, os mesmos olhos e o mesmo sorriso que ele conhecia tão bem. Era a Laura. Ou, pelo menos, era alguém idêntico a ela. Henrique sentiu a garganta secar, e o suor frio cobriu sua testa. Era impossível que fosse Laura, mas os traços eram inegáveis. Cada detalhe naquela mulher correspondia ao da sua falecida esposa. Ele tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez uma irmã gêmea que ele desconhecia? Talvez uma ilusão causada pela exaustão? Mas nada parecia fazer sentido. O desespero começou a se instalar, e ele fechou os olhos novamente, na esperança de que, ao reabri-los, aquela visão desaparecesse. Mas, ao contrário, quando os abriu, a figura estava ainda mais próxima, agora o encarando com uma expressão serena e misteriosa. O piloto anunciou que o avião estava prestes a decolar, e Henrique percebeu que seus gritos atraíam a atenção dos outros passageiros e da tripulação. Ele estava suando e com a respiração ofegante, mas, de alguma forma, conseguiu se recompor, optando por silenciar, tentando evitar que seu estado se transformasse em um escândalo. Assim que o avião ganhou altitude, ele fechou os olhos mais uma vez, tentando bloquear as lembranças que surgiam. Lembrou-se de momentos preciosos que compartilhara com Laura, as viagens juntos, os jantares à luz de velas, os planos de construir uma família que, infelizmente, nunca se realizaram. Laura sempre fora seu ponto de equilíbrio, uma mulher de personalidade forte e ao mesmo tempo doce, alguém com quem ele podia contar em todos os momentos. Perder Laura foi como perder uma parte de si, e mesmo após 2 anos, a dor ainda era aguda, como uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Ao abrir os olhos novamente, a aeromoça estava diante dele mais uma vez. Desta vez, ela olhava com uma expressão ainda mais intensa, como se tentasse se comunicar, como se quisesse dizer algo importante. Henrique tentou falar, mas as palavras pareciam fugir. Ele finalmente se atreveu a murmurar algo, perguntando com voz trêmula: "Quem é você? Como pode ser?" A mulher apenas sorriu levemente e inclinou a cabeça, como se estivesse prestes a responder, mas foi interrompida pelo chamado de outro passageiro. A presença dela o deixava em um estado de angústia e fascínio simultâneos. Ele sentia que precisava descobrir quem era aquela mulher, como ela poderia ter uma aparência tão semelhante à de Laura. Determinado a entender o mistério, ele aguardou o momento certo para abordá-la novamente, mas ela parecia evitar seus olhares diretos, cumprindo as funções de atendimento aos demais passageiros. Nos momentos seguintes, Henrique notou que a misteriosa aeromoça parecia surgir e desaparecer pelos corredores do avião de forma quase sobrenatural. Quando ele olhava, ela estava lá. Quando desviava o olhar por um instante,
ela sumia como uma sombra. Esse comportamento só aumentava a tensão e o desespero dele, e a dúvida o consumia por dentro. Henrique se perguntava se estava vivendo um pesadelo ou se havia algo de verdade naquele encontro perturbador. Ao longo do voo, Henrique ficou alerta, observando cada movimento ao redor, tentando se controlar. Ele decidiu procurar a chefe da tripulação, uma senhora de expressão gentil, e discretamente perguntou se conhecia a aeromoça em questão, descrevendo-a com detalhes. Para sua surpresa, a resposta foi desconcertante. Não temos ninguém com essas características na equipe, Sr. Ventura. Todas as aeromoças que estão no avião estão à disposição dos passageiros, e conheço cada uma delas. Mas a descrição que você deu é muito precisa, como se conhecesse bem essa pessoa. Ela é alguém importante para o senhor? Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como era possível que ela não existisse na tripulação? Ele não podia estar imaginando algo tão real, tão nítido. Decidido a entender o que estava acontecendo, ele começou a observar cada detalhe à sua volta. A sensação de estar preso em uma realidade distorcida só aumentava, e a presença daquela mulher parecia assombrar cada segundo daquele voo. Mas uma coisa ele sabia: algo muito além do compreensível estava acontecendo, e ele não sossegaria até entender. Henrique sentiu uma confusão ainda maior invadir sua mente após a resposta da chefe de tripulação. A realidade começava a parecer distorcida, como se ele estivesse dentro de um pesadelo, onde tudo ao seu redor insistia em desafiar qualquer lógica. Ele se recostou na poltrona, tentando controlar a respiração, buscando uma explicação racional para a presença daquela aeromoça que, segundo a tripulação, simplesmente não existia. Os minutos se arrastavam. Henrique fechava os olhos, mas a imagem da aeromoça, com a aparência de Laura, parecia estar gravada em sua mente. Sentia que, a qualquer momento, ela apareceria novamente ao seu lado, e esse pensamento, embora perturbador, também o enchia de uma inexplicável esperança. Era como se aquela mulher representasse um último contato com a esposa, algo que ele nunca mais imaginou possível. Henrique pensou nos últimos momentos de vida de Laura. Ele se lembrava vividamente do acidente, das sirenes e das luzes piscando enquanto tentavam resgatá-la. Aquela lembrança era sua maior dor e seu maior tormento, e ele ainda se culpava por não ter estado ao lado dela naquela fatídica noite. Ela havia saído sozinha para um jantar com amigos, e ele, preso em uma reunião de negócios, não pôde acompanhá-la. Se ele tivesse estado ao lado dela, talvez as coisas fossem diferentes. Foi então que Henrique notou algo peculiar. A cada olhar para o corredor, ele via o reflexo dela nos vidros, como uma sombra persegui-lo. Sua mente estava em um turbilhão, questionando sua própria sanidade, até que ele ouviu um som suave, quase um sussurro. Henrique. A voz era baixa, quase como o vento, mas ele tinha certeza de que ouvirá seu nome. Olhou ao redor rapidamente, mas os passageiros próximos pareciam alheios, ocupados com seus próprios pensamentos e distrações. Decidido a descobrir a verdade, Henrique se levantou e caminhou até a área de serviço do avião, onde esperava encontrar novamente a aeromoça que parecia ser Laura. Ele aguardou alguns instantes, mas ninguém apareceu. Aquela seção da aeronave estava estranhamente vazia. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando afastar o cansaço e a sensação de desespero que se instalava em seu peito. Ao olhar em volta, sentiu uma súbita presença e, ao se virar, ela estava ali. A aeromoça de aparência idêntica a Laura observava com um olhar profundo e misterioso. Henrique engoliu em seco, sentindo o coração acelerar. Antes que pudesse falar, ela sorriu de maneira enigmática e lhe entregou um pequeno lenço branco, o mesmo tipo de lenço que Laura costumava usar e que ele guardava como uma relíquia. Laura? Ele perguntou, quase num sussurro. Mas, antes que ela pudesse responder, ela deu um passo para trás, desaparecendo pela porta que levava à área de descanso da tripulação. Ele a seguiu, mas, ao abrir a porta, encontrou apenas um pequeno compartimento vazio. Voltando para sua poltrona, ele apertava o lenço nas mãos, sentindo uma mistura de saudade e incredulidade. O tecido era macio e delicado, exatamente como os lenços que Laura usava, com um pequeno bordado de iniciais que ela mesma havia feito. Aquele detalhe trouxe uma lembrança ainda mais profunda. Ela costumava bordar suas iniciais em seus lenços e os usava para presentear Henrique em datas especiais. Ainda abalado, ele notou que alguns passageiros observavam com olhares curiosos. Provavelmente, suas idas e vindas pelos corredores tinham chamado a atenção de alguns. Henrique tentou ignorar os olhares e voltou ao seu lugar, sentindo a cabeça pesar com tantas dúvidas. Ele não conseguia afastar a sensação de que Laura estava, de alguma forma, presente ali, mas precisava de respostas.
De repente, ouviu uma voz que o fez estremecer. A voz vinha dos alto-falantes do avião, onde a chefe da tripulação anunciava os serviços de bordo. Mas havia algo estranho. A voz, por um breve instante, pareceu se transformar na de Laura. Henrique fechou os olhos e tentou ouvir atentamente. O anúncio terminou rapidamente, e ele abriu os olhos, olhando para o corredor, esperando vê-la novamente. Porém, dessa vez, ela não apareceu. Confuso e determinado a entender o que estava acontecendo, Henrique se lembrou de um detalhe que poderia ajudar. Ele carregava em sua carteira uma fotografia antiga de Laura, tirada pouco antes do casamento. Ele retirou a foto e olhou para o rosto sorridente e radiante de sua esposa. Era exatamente a imagem da aeromoça que ele tinha visto, o mesmo sorriso, os mesmos olhos. A mente de Henrique parecia um labirinto de emoções. Ele segurou a foto com firmeza, como se aquele pedaço de papel fosse o último elo que o conectava a Laura. Mas, antes que pudesse pensar em qualquer outra coisa, sentiu uma leve batida em seu ombro. Ao virar-se, para seu espanto, era a aeromoça novamente. Ela estendeu a mão, e nele repousava um copo d'água. "Senhor, acho que precisa disso", disse ela, com uma expressão amável, quase familiar. Henrique aceitou o copo, mas continuou a observá-la, procurando uma resposta em seu rosto. Ele queria perguntar tantas coisas, mas, antes que pudesse articular qualquer palavra, a aeromoça se virou e caminhou novamente em direção à área de serviço. "Espere", gritou ele, levantando-se rapidamente, mas já era tarde. Ela tinha desaparecido mais uma vez. Henrique voltou a se sentar, segurando o copo de água que ela lhe oferecerá. Olhou para as mãos, para o lenço que ainda estava ali e para a foto de Laura que continuava sobre sua perna. Era como se cada detalhe o levasse de volta ao passado, a cada momento que passará ao lado dela. Sentiu o peso do que estava vivendo, questionando se era uma ilusão causada pelo luto ou algum tipo de mensagem. Quando o voo entrou em uma zona de turbulência leve, o avião sacudiu, e ele se segurou firmemente na poltrona. Sentiu um frio na espinha, uma sensação de que aquela turbulência era mais do que um simples fenômeno atmosférico, era como se o destino estivesse falando com ele, lembrando de algo importante. No entanto, a turbulência logo cessou, e o voo estabilizou. Henrique olhou para o relógio, percebendo que ainda faltavam algumas horas até a chegada em Miami. Ele decidiu que não descansaria até descobrir a verdade. A cada minuto, Henrique se via mais obcecado com a presença daquela aeromoça enigmática. Ele já não conseguia distinguir se estava sendo consumido pela saudade de Laura ou se havia algo mais, uma ligação que transcendia a realidade que conhecia. As lembranças e as emoções se misturavam, e a sensação de estar em um pesadelo aumentava. Ele precisava de respostas. Enquanto refletia, Henrique decidiu conversar com outro comissário, na tentativa de descobrir mais sobre a aeromoça misteriosa. Ele levantou-se e foi até a área de serviço, onde encontrou um jovem comissário chamado Eduardo. Com um olhar sério, Henrique chamou o rapaz e perguntou diretamente: "Eduardo, preciso da sua ajuda para entender o que está acontecendo. Há uma aeromoça neste voo que se parece muito com alguém que eu perdi há alguns anos. Mas, quando pergunto sobre ela, ninguém parece conhecê-la. Quem é ela?" Eduardo olhou com uma expressão de confusão e preocupação. "Senhor, não temos nenhuma nova aeromoça na equipe. Somos uma tripulação fixa, e todos conhecemos uns aos outros. Tem certeza de que viu uma aeromoça que se parece com sua esposa?" Henrique assentiu, com o rosto tenso. "Sim, ela é idêntica. Não pode ser coincidência. Preciso saber quem ela é." O jovem comissário ficou em silêncio por um instante, percebendo o desespero no rosto de Henrique. "Talvez o senhor esteja apenas cansado ou abalado emocionalmente. Eu posso conseguir algo para que descanse um pouco. Posso trazer um chá ou um remédio para dormir." Henrique balançou a cabeça, recusando. Ele sabia que não era fruto de sua imaginação. Algo profundo dentro dele o alertava para o contrário. "Não preciso de chá, Eduardo. Preciso ver essa mulher novamente." Eduardo suspirou, claramente preocupado com a situação. "Senhor, vou estar por perto. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar." Ele se afastou, e Henrique voltou para seu lugar, ainda mais determinado. Conforme o voo prosseguia, a sensação de que a qualquer momento Laura apareceria novamente o deixava em constante estado de alerta. Henrique percebeu que, além do lenço que ela lhe entregará, havia um cheiro sutil de jasmim ao seu redor, o perfume que Laura costumava usar. Aquilo deixou ainda mais intrigado, como se estivesse mergulhando cada vez mais fundo em uma realidade onde o impossível era palpável.
Passaram-se algumas horas, e a aeronave entrou em um momento de calma. As luzes de cabine estavam baixas, permitindo que os passageiros descansassem. Henrique decidiu que precisava andar pelo avião, tentando encontrar algum sinal da mulher que tanto o assombrava. Ele percorreu lentamente os corredores, olhando cada rosto, cada fileira, mas não encontrou nada. Justo quando começava a pensar que talvez estivesse realmente alucinando, ele ouviu um som suave, uma melodia familiar que Laura costumava cantarolar. A música vinha do fundo do avião, e Henrique sentiu um arrepio ao reconhecê-la. Era uma canção que Laura sempre cantava nos momentos felizes, quando estava descontraída em casa. Ele seguiu o som, chegando até uma área reservada da tripulação. A porta estava entreaberta, e ele espiou pelo vão, vendo a aeromoça, ou que parecia ser ela, de costas, observando algo que Henrique não conseguia ver. Reunindo coragem, ele abriu a porta e entrou. Ao ouvir o som da porta se abrindo, a mulher se virou lentamente, seus olhos encontrando os de Henrique de uma forma intensa e inexplicável. Ela deu um leve sorriso, como se o reconhecesse e estivesse esperando por ele. Henrique, você me encontrou, disse ela, sua voz suave e quase hipnotizante. Henrique mal conseguia respirar. Laura, como pode ser você? Você morreu. Ela manteve o sorriso enigmático, aproximando-se lentamente dele. Estou aqui, Henrique. Sempre estive. Mas há algo que você precisa entender. Henrique tentou se aproximar, mas sentiu o ar pesar ao redor, como se uma barreira invisível o separasse. A sensação de proximidade e ao mesmo tempo de distância era esmagadora. Ele precisava tocá-la, sentir que ela realmente estava ali, mas suas mãos pareciam hesitar. Entender o que? Laura, por que está fazendo isso comigo? Por que apareceu desse jeito, neste voo? Ele sentia uma mistura de medo e fascínio, incapaz de desviar o olhar dela. Laura baixou a cabeça, como se estivesse em conflito. A morte não é o fim, Henrique. E eu nunca o deixei verdadeiramente. Há coisas que ficaram inacabadas, e você precisa compreender para que ambos possamos ter paz. Henrique sentiu um nó na garganta. Eu nunca consegui aceitar sua partida, Laura. Sempre me culpei por não estar lá. Se eu estivesse, talvez as coisas fossem diferentes. Talvez você estivesse viva. Ela estendeu a mão, como se quisesse tocá-lo, mas ele percebeu que, quando tentou segurar a mão dela, seus dedos passaram por ela, como se fosse feita de névoa. Não se culpe, Henrique. O que aconteceu era inevitável. Mas há algo que você precisa fazer por mim. O que quer que eu faça, Laura? Me diga. Ele estava disposto a qualquer coisa, qualquer sacrifício, se isso trouxesse paz à sua mente e ao seu coração. Encontre a verdade, Henrique. Vá até onde nossos caminhos se cruzaram pela última vez. Procure o que eu deixei para você, e você entenderá. Ela começou a se afastar, lentamente, como se estivesse se dissolvendo no ar. Henrique tentou segui-la, mas a sensação de vazio e perda o paralisava. Não vá, Laura. Espere. Me explique, por favor. Ele estendeu a mão para ela, mas, assim como nas vezes anteriores, ela desapareceu, deixando apenas o leve perfume de jasmim. Confuso e abalado, Henrique voltou ao seu assento, com a mente fervilhando de perguntas. O que Laura queria que ele encontrasse? Que verdade ela falava? Ele se lembrou das palavras dela sobre o último lugar onde se encontraram. Aquilo só podia significar um lugar específico, a casa de campo que haviam comprado juntos, onde passaram os últimos dias felizes antes do acidente. Enquanto pensava, as luzes da cabine começaram a se acender, sinalizando que a equipe de bordo estava preparando o avião para o pouso. Henrique olhou para o relógio, percebendo que estavam a menos de 1 hora de Miami. Ele sentiu um misto de ansiedade e determinação. Quando aterrissasse, ele faria o possível para desvendar aquele mistério. Assim que o avião pousou em Miami, Henrique sentiu uma onda de alívio misturada com uma ansiedade quase insuportável. Ele mal se lembrava do propósito original da viagem. Tudo que ocupava sua mente era a enigmática aparição de Laura e as palavras que ela lhe dissera no avião. Encontre a verdade. O último lugar onde estivemos juntos. Aquilo parecia um chamado direto para ele revisitar a casa de campo que compartilharam. Henrique desceu do avião com passos apressados, quase correndo pelo aeroporto, imerso nos próprios pensamentos. Ele sabia que a resposta para aquele mistério estava na casa de campo. Laura, de alguma forma, queria que ele retornasse lá, mas ele não sabia exatamente o que esperava encontrar. Estava determinado a seguir aquela pista, mesmo que o levasse a revisitar lembranças dolorosas. Ele logo pegou um voo de volta ao Brasil, direto para São Paulo,
e ao desembarcar, alugou um carro e dirigiu até Guarulhos. Na estrada, as lembranças voltavam com força total, transportando para os dias em que passava com Laura na casa de campo. Ele podia ver claramente o sorriso dela, ouvir seu riso, sentir sua presença ao seu lado. À medida que se aproximava do destino, sentia um misto de excitação e temor pelo que poderia encontrar. Ao chegar à casa de campo, uma sensação pesada pairava no ar, como se as lembranças do passado estivessem esperando por ele. A casa estava do jeito que ele deixará após a morte de Laura. Embora tivessem se passado alguns anos, parecia que tudo permanecia exatamente igual, preso no tempo. Ao entrar, o cheiro de madeira e um leve aroma de jasmim, o perfume de Laura, ainda estava impregnado no ambiente. Henrique começou a explorar a casa, observando cada detalhe com atenção. Suas mãos passavam pelas paredes, pelos móveis, por cada canto que ainda guardava memórias da vida que compartilharam ali. A cada passo, ele lembrava dos momentos felizes que passaram juntos, os cafés da manhã ensolarados, as conversas no sofá, as risadas que ecoavam pelos cômodos. Ele subiu para o quarto que compartilhou com ela e, ao abrir a porta, sentiu uma onda de nostalgia. Havia uma velha escrivaninha onde Laura costumava escrever cartas e guardar algumas lembranças. Henrique não conseguia evitar a emoção enquanto se aproximava, lembrando-se de como Laura gostava de registrar pensamentos e sentimentos em cartas, uma prática que ele sempre achou encantadora. Ao abrir a gaveta da escrivaninha, Henrique encontrou um envelope antigo, lacrado com uma fita azul, a cor favorita de Laura. O coração dele disparou. Era uma carta endereçada a ele, escrita de próprio punho, com a letra delicada e inconfundível dela. Com mãos trêmulas, ele retirou a carta do envelope e começou a ler. Asterisco, querido Henrique. Se um dia você encontrar esta carta, é porque talvez eu já não esteja mais ao seu lado. A vida tem formas misteriosas de nos conduzir, e há certas coisas que eu nunca disse a você, coisas que, no fundo, sempre achei que entenderia. Você sempre foi meu amor, meu parceiro, o homem que esteve ao meu lado nos melhores e piores momentos. Mas há algo que preciso confessar, algo que talvez o ajude a entender tudo o que aconteceu. A última vez que estivemos juntos, eu percebi o quanto nossos caminhos estavam entrelaçados, mas também soube que havia uma parte de mim que você ainda não conhecia. Eu estava esperando para lhe contar uma novidade. Estava grávida, Henrique. Descobri isso pouco antes do acidente, e não tive coragem de lhe contar. Eu tinha medo de sua reação, de como isso poderia mudar nossas vidas. Achei que teria mais tempo para compartilhar essa alegria com você, para planejar nosso futuro, mas o destino teve outros planos. Não quero que você se culpe. Não quero que o peso da minha partida o prenda ao passado. Preciso que você me deixe ir, que siga em frente. Saiba que o que vivemos foi real e que eu jamais desejaria que você ficasse preso a memórias e arrependimentos. Com todo o meu amor, Laura. Asterisco. Henrique terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos, incapaz de conter a avalanche de emoções que o inundava. A revelação o deixou sem palavras. Ele sentia a dor aguda de uma perda que agora parecia ainda mais profunda. Laura estava esperando um filho deles, um filho que ele jamais conheceu, uma vida que nunca teve a chance de ver nascer. Era uma verdade que rasgava seu coração, mas que também trazia consigo uma compreensão diferente. Henrique sentou-se na cama, segurando a carta, ainda processando o que acabará de descobrir. Laura queria que ele soubesse a verdade para que pudesse finalmente encontrar a paz. A culpa que ele carregava por não ter estado presente naquele momento crucial agora fazia ainda menos sentido. A escolha de Laura de esperar para contar a novidade também revelava o amor e o cuidado que ela tinha com ele. Ela sabia que ele poderia sentir-se sobrecarregado, e por isso havia mantido em segredo. Enquanto observava o quarto, Henrique sentiu que a presença de Laura estava ali, como uma brisa suave que passava pelo ambiente, levando consigo a dor e o peso de anos de arrependimento. Ele fechou os olhos e, em um murmúrio, falou baixinho: Laura, me perdoe. Eu vou seguir em frente. Prometo que vou. Com o coração mais leve, embora ainda abalado, Henrique sentiu que era hora de se despedir daquele lugar. Guardou a carta no bolso, sentindo que, de alguma forma, Laura havia conseguido se comunicar com ele através do tempo, deixando para trás a resposta que ele tanto procurava. Enquanto deixava a casa de campo, olhou para trás uma última vez, sentindo que, finalmente, poderia seguir adiante. Ele sabia que carregar aquele segredo não seria fácil, mas também sabia que Laura queria que ele encontrasse a felicidade, que fosse capaz de reconstruir sua vida. Ao entrar no carro, Henrique respirou fundo, como se estivesse se despedindo de anos de dor acumulada. As palavras de Laura ainda ecoavam em sua mente, mas agora, ao invés de um peso,
Eram uma lembrança do amor e da alegria que compartilharam. A dor ainda estava presente, mas ele sentia uma paz que há muito não sentia. Dirigindo de volta para Guarulhos, Henrique sabia que aquele encontro misterioso no avião, a visão de Laura, fora um último chamado, uma maneira de dizer adeus. Ele não entendia como aquilo fora possível, mas também não se importava. Sentia-se grato pelo que viverá e decidido a honrar o desejo de Laura. O caminho à frente seria diferente, e ele o seguiria com o coração em paz. Os dias que se seguiram à visita à casa de campo trouxeram uma sensação estranha para Henrique, como se a realidade estivesse se ajustando a tudo que ele descobrira. A verdade sobre Laura, sobre o filho que nunca conheceu e as palavras dela na carta o ajudaram a aliviar a dor. Sentia como se Laura tivesse lhe dado o adeus de que ele tanto precisava, abrindo espaço para que ele recomeçasse sua vida. Ao voltar para Guarulhos, a rotina parecia um pouco diferente. Seus negócios e as reuniões com clientes já não o deixavam tão absorto. Ele encontrou um novo propósito em pequenas coisas, como apreciar mais o tempo livre e manter contato com as pessoas que amava. Sentia-se compelido a honrar o desejo de Laura e finalmente abrir espaço para algo novo em sua vida, sem a sombra constante da dor passada. Mas, embora a revelação tivesse trazido paz, Henrique não conseguia ignorar a intensidade daquela aparição no avião. Ele pensava nas palavras de Laura, como se aquele encontro ainda carregasse mistérios. Por que ele a tinha visto no avião? Seria um sinal? Ele não queria deixar essa pergunta sem resposta. Henrique decidiu que buscaria algum tipo de explicação para aquele fenômeno. Durante uma de suas reuniões com um cliente próximo, ele mencionou o acontecimento de maneira casual, evitando se aprofundar demais. Para sua surpresa, o cliente, chamado Marcos, sugeriu que ele consultasse uma pessoa conhecida como médium, alguém que poderia ajudá-lo a entender o que acontecerá. No início, Henrique hesitou. Nunca fora uma pessoa muito inclinada a buscar respostas no sobrenatural, mas a intensidade de sua experiência o deixará disposto a tentar. Afinal, ele já tinha enfrentado o incompreensível, e o encontro com Laura no avião parecia impossível de ser explicado por meios racionais. Talvez houvesse algo a mais, algo que ele precisasse entender. Com essa ideia em mente, Henrique marcou um encontro com a médium recomendada, uma senhora chamada Dona Célia, que morava em uma casa simples, com uma atmosfera acolhedora e tranquilizadora. Ela o recebeu com um sorriso gentil, como se já soubesse da intensidade de sua dor. Então, Henrique, ela disse, calmamente: "Você está aqui porque algo do outro lado ainda quer se comunicar com você." Henrique se espantou com a clareza da afirmação. Ele não havia explicado nada à médium, mas parecia que ela já entendia tudo. Sentindo-se encorajado, ele compartilhou sua experiência. O encontro com Laura no avião, a aparência dela como aeromoça, o perfume de jasmim e a sensação estranha que a presença dela causava. Dona Célia escutou atentamente, com os olhos fechados, como se estivesse absorvendo cada detalhe. Quando ele terminou, ela respirou fundo e começou a falar com serenidade. "Henrique, o que você experimentou não foi uma alucinação ou uma ilusão. Há casos raros em que espíritos amados, aqueles que deixaram a vida com sentimentos inacabados, conseguem fazer contato em momentos de grande fragilidade. Laura nunca se foi completamente, pois sentia que você precisava dela para seguir em frente, mas ela também queria libertá-lo da dor. O encontro que você teve com ela foi um último gesto, uma despedida." Henrique absorveu as palavras com uma mistura de espanto e aceitação. Ele não sabia exatamente o que esperava ouvir, mas aquelas palavras trouxeram o entendimento que ele precisava. Era como se Laura realmente tivesse cruzado o tempo e o espaço para ajudá-lo a superar sua perda. "Ela estava lá para me ajudar a seguir em frente?" Henrique perguntou, a voz embargada pela emoção. Dona Célia assentiu. "Sim. E pelo que você me contou, ela escolheu uma forma que ligava ao momento em que a dor ainda era recente, como aeromoça, talvez, para que fosse mais fácil aceitar a partida dela. Ela queria que você se lembrasse de sua última promessa, aquela de deixá-la ir em paz." Henrique ficou em silêncio, processando tudo o que Dona Célia dissera. Ele sentiu um peso ser retirado de seu peito, uma sensação de leveza e liberdade, como se finalmente tivesse recebido a permissão de seguir em frente. "Dona Célia, Laura também mencionou algo sobre encontrar a verdade. Eu achei que se referia à carta que encontrei, mas agora me pergunto se há algo mais." A médium olhou com profundidade. "A verdade que Laura queria que você entendesse é que você não deve se culpar por nada. Sua perda foi uma tragédia, mas seu luto profundo também o fez esquecer da sua própria vida, das pessoas ao seu redor, da sua capacidade de recomeçar. O amor dela é imenso, e ela só quer que você seja feliz, que encontre paz."
Henrique assentiu lentamente. Sentia como se as palavras de Dona Célia fossem as últimas peças de um quebra-cabeça que ele vinha tentando montar havia anos. Ele percebia, agora, que Laura queria que ele ficasse bem, que ele seguisse a vida com serenidade. A dor não desapareceria, mas ela se tornaria um lembrete de que ele viverá algo profundo e verdadeiro. Ao se despedir da médium, Henrique sentiu uma gratidão imensa. A visita o deixará em paz, permitindo-lhe ver a vida com olhos novos. Ele prometeu a si mesmo que honraria a memória de Laura ao viver intensamente, apreciando as pessoas ao seu redor e as oportunidades que ainda viriam. Nos dias seguintes, Henrique começou a reorganizar seus planos, determinado a mudar alguns aspectos de sua vida. Vendeu a casa de campo, que agora parecia um lugar de passado encerrado, e fez algumas doações em nome de Laura, especialmente para instituições que ajudavam crianças. Essa atitude o aproximava dela e do filho que nunca conheceu, como um ato de amor e lembrança. A cada manhã, ele acordava com um propósito renovado, sentindo que carregava o espírito de Laura consigo, mas de uma forma leve, como uma presença amorosa e não mais uma sombra dolorosa. Aos poucos, ele foi descobrindo a liberdade que Laura desejava para ele, uma liberdade que o permitia amar e ser amado novamente, construindo novos laços e novas histórias. Henrique entendeu que o último chamado de Laura fora um lembrete do amor que compartilhavam, um amor que o impulsionava a viver plenamente. Com o passar das semanas, Henrique sentia que cada dia era um novo passo em direção ao reencontro consigo mesmo. A dor que carregava como uma constante lembrança de Laura agora havia se transformado em um sentimento mais brando, mais sereno. Ele percebeu que o último gesto dela, aquela aparição no avião, fora não apenas um adeus, mas uma autorização para ele continuar vivendo, livre do peso da culpa e da tristeza. Numa tarde ensolarada, enquanto caminhava por um parque em Guarulhos, ele refletia sobre tudo o que viverá até ali. A revelação de Laura e a visita à casa de campo foram momentos transformadores, mas Henrique sabia que não podia passar a vida preso às memórias. Ele precisava reconectar-se com o presente, encontrar novas formas de preencher a vida com alegria e sentido. Foi então que recebeu uma mensagem de uma antiga amiga, Helena, que não via há anos. Helena era uma amiga da época da faculdade, alguém com quem ele compartilhara momentos alegres e que, por ironia do destino, perderá o contato com o passar do tempo. Surpreso e curioso, Henrique aceitou o convite dela para um café. Sentia que essa era uma oportunidade de olhar para a vida de outra forma, de se permitir reaproximar de pessoas que representavam novos começos. No café, ele e Helena conversaram por horas. Ela estava cheia de energia, contando sobre sua vida, sua carreira, e como passará por momentos difíceis também. Havia algo revigorante naquela conversa, uma sensação de normalidade que Henrique não experimentava havia muito tempo. Ele se pegou sorrindo espontaneamente, sentindo uma leveza que parecia ausente desde a partida de Laura. Helena, ao perceber que ele carregava alguma tristeza, perguntou com gentileza: Henrique, o que houve? Você parece bem, mas sinto que há algo mais profundo. A pergunta o pegou de surpresa. Ele hesitou, mas acabou contando a ela sobre a perda de Laura e sobre a experiência que teve no avião, sem se aprofundar demais nos detalhes, mas deixando claro que aquilo havia mudado sua vida. Helena ouviu atentamente, sem julgamentos, apenas oferecendo o conforto de sua presença. Eu sinto muito, Henrique. Deve ter sido devastador. Mas fico feliz que você esteja buscando respostas e se permitindo curar, disse ela, com sinceridade. A vida nos traz momentos difíceis, mas às vezes esses mesmos momentos nos abrem portas que nunca imaginamos. Aquela frase ressoou em Henrique. Sentiu que Helena tinha razão. A experiência com Laura havia deixado uma ferida, mas agora ele entendia que era uma cicatriz que o transformará e o preparara para ver o mundo com novos olhos. A cada conversa, Henrique percebia que Helena trazia um sopro de vida à sua rotina, uma amizade leve que se fortalecia a cada dia. Henrique passou a se permitir pequenas aventuras, redescobrindo Guarulhos, saindo para lugares que antes passavam despercebidos. Ele encontrou prazer em observar o cotidiano, nas pequenas interações e na simplicidade de viver. Sentia que o reencontro com Helena e a amizade que cultivavam eram passos essenciais para seu próprio reencontro com a felicidade. Certa noite, enquanto estava em casa, ele encontrou uma caixa antiga guardada em um armário. Dentro, havia fotos e lembranças de momentos especiais que compartilhara com Laura. Ao olhar para aquelas imagens, em vez de sentir dor, Henrique sentiu um profundo respeito pelo que viveram. Laura havia sido uma parte essencial de sua história, e agora, com o coração tranquilo, ele conseguia olhar para aquelas lembranças com carinho, sem o peso que antes o paralisava. Assim, ao longo das semanas, Henrique continuou reconstruindo a vida,
abraçando o novo e deixando-se guiar pelo fluxo natural do presente. Ele compreendeu que, para honrar o amor de Laura, precisava viver plenamente, sem permitir que o passado fosse um obstáculo ao seu próprio crescimento. Os dias de Henrique foram se enchendo de cor e significado novamente. A amizade com Helena trouxe um frescor inesperado para sua vida, algo que ele não imaginava ser possível depois de tudo que passou. A presença dela era como um sopro de ar renovado, alguém que entendia suas dores, mas também o incentivava a olhar para frente. E, ao lado dela, Henrique redescobriu o prazer de se conectar com o presente, sem se prender às lembranças que tanto machucaram. Com Helena, ele experimentou lugares novos em Guarulhos, explorou restaurantes e cafés, e redescobriu o prazer nas pequenas aventuras que antes considerava triviais. A amizade deles era marcada pela leveza, sem pressa, sem grandes expectativas. Cada encontro era uma chance de redescobrir o prazer da convivência e de ver o mundo com novos olhos. Certo dia, Henrique decidiu convidar Helena para uma pequena viagem ao litoral paulista. Ele sentia que precisava sair da cidade, respirar o ar do mar, algo que não fazia há anos. Para ele, o mar sempre fora um lugar de renovação, um lugar onde podia deixar para trás suas preocupações e se reconectar com a simplicidade da vida. Helena aceitou o convite com entusiasmo, e juntos partiram em uma manhã ensolarada rumo a uma pequena vila costeira. Durante a viagem, o clima era de descontração e alegria. Eles conversaram sobre sonhos, sobre experiências que viveram e até mesmo sobre as dificuldades que enfrentaram. Henrique sentia que Helena era uma pessoa que compreendia o valor das pequenas coisas e sabia viver de maneira genuína. Ela era o tipo de pessoa que apreciava o nascer do sol, a brisa do mar e o som das ondas. Ao lado dela, Henrique sentia que poderia deixar as preocupações de lado e, finalmente, aproveitar o momento presente. Ao chegarem na vila costeira, foram direto para a praia. O sol já estava se pondo, colorindo o céu com tons de laranja e rosa. Eles caminharam na areia, rindo e conversando, e em um momento, ficaram em silêncio, apenas observando o mar e a imensidão do horizonte. Henrique fechou os olhos, respirou fundo e sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Era como se cada onda levasse embora um pedaço da dor que ele carregara por tanto tempo. Sentados na areia, Helena olhou para ele, em voz baixa, disse: "Henrique, você já pensou em como a vida nos leva a caminhos que jamais imaginamos?" Ele sorriu, percebendo o quanto ela estava certa. Quando perderá Laura, Henrique jamais imaginou que pudesse se abrir novamente para alguém, nem que a vida poderia lhe proporcionar momentos de felicidade verdadeira. Mas, ali estava ele, sentado ao lado de uma amiga que se tornará tão importante para ele, sentindo que, de alguma forma, o caminho que percorrer o levará a um novo propósito. Sim, Helena. Eu percebi que, às vezes, os momentos mais difíceis nos ensinam as maiores lições, ele respondeu, olhando-a com gratidão. Eles continuaram conversando sob o céu estrelado, e Henrique sentiu que, aos poucos, o carinho e a amizade que sentia por Helena estavam se transformando em algo mais. Era um sentimento suave, como se a própria vida o estivesse conduzindo para esse novo caminho, mostrando que ele poderia abrir seu coração novamente. A noite passou em paz, e no dia seguinte, eles exploraram a vila costeira juntos. Foram a mercados locais, conversaram com moradores, provaram comidas típicas e compartilharam risadas. Henrique percebeu o quanto aqueles momentos simples estavam se tornando significativos, enchendo de alegria e esperança. Ao voltarem para Guarulhos, Henrique sabia que sua vida estava mudando, que ele estava, finalmente, pronto para deixar Laura descansar em paz, mantendo-a em seu coração como uma lembrança querida, mas sem as amarras que o prendiam ao passado. Ele compreendia que poderia amar Laura e, ao mesmo tempo, se permitir viver algo novo, algo real. Com Helena, ele encontrou um novo tipo de amor. Um amor que vinha sem pressa, sem urgências, apenas com o desejo sincero de viver o presente e construir uma nova história juntos. Ela o ensinou a importância da resiliência, da capacidade de seguir em frente e de se permitir sentir novamente. Os dias que se seguiram foram repletos de novas descobertas. Henrique encontrou sentido em cuidar de si, de sua saúde, e até mesmo em realizar projetos que antes deixará de lado. Ele se sentia mais vivo do que nunca, e o apoio de Helena foi essencial nessa transformação. Ela o ajudou a ver o mundo com outros olhos, a valorizar cada dia como uma chance de começar de novo. Henrique sabia que nunca pagaria o amor que sentiu por Laura, mas também entendia que amar novamente não diminuía a importância do passado. Ao contrário, era uma forma de honrar tudo o que viveu, de aceitar o que passou e permitir-se viver o que estava por vir. Assim, o reencontro de Henrique com o presente o levou a um novo caminho, um caminho de aceitação, amor e transformação.
Henrique sentia-se cada vez mais conectado ao presente, abraçando as novas oportunidades que a vida lhe oferecia. Sua amizade com Helena florescia, e, junto com ela, surgia um sentimento mais profundo, uma cumplicidade que ia além do apoio mútuo. Ele já não resistia a essa nova fase, a esse novo amor que começava a brotar, como se a própria vida o estivesse convidando a aceitar a felicidade outra vez. Certo dia, enquanto caminhavam por um parque próximo ao centro de Guarulhos, Helena tocou em um assunto delicado. Ela havia percebido que Henrique ainda hesitava em deixar o passado completamente para trás e queria ajudá-lo a dar um último passo para se libertar da dor. Henrique, ela disse, olhando nos olhos dele com ternura, você já pensou em fazer algo simbólico para encerrar essa fase de luto? Algo que seja um ritual, uma despedida, mas também um ato de gratidão? Ele ficou em silêncio por alguns instantes. A ideia de realizar um ritual de despedida era nova para ele, mas fazia sentido. Henrique já havia passado por tantas transformações, mas sentia que algo simbólico poderia, de fato, ajudá-lo a finalizar esse ciclo. Ele sabia que Laura estaria sempre em seu coração, mas talvez fosse hora de honrar o amor que viveram de uma maneira diferente. Depois de refletir sobre o assunto, Henrique decidiu que faria algo especial. Ele se lembrou de um lugar que sempre fora especial para ele e Laura, uma pequena praia em Ubatuba, onde costumavam passar os verões. Era um lugar tranquilo, cercado por árvores, com uma vista deslumbrante do pôr do sol sobre o oceano. Ele sentia que aquele lugar seria perfeito para se despedir. Helena o acompanhou até a praia em um fim de semana ensolarado. Ela compreendia a importância desse momento para Henrique e estava ali para oferecer seu apoio incondicional. Ao chegarem, eles se sentaram na areia, e Henrique tirou de sua mochila uma carta que havia escrito para Laura. Nela, ele expressava tudo o que sentia, gratidão pelo amor que compartilharam, pelas lembranças que construíram e pela paz que ela lhe proporcionara em seu último encontro. Com o coração apertado, mas determinado, ele leu a carta em voz alta, enquanto Helena ouvia em silêncio. Cada palavra parecia aliviar um pouco mais o peso que ele carregava. Ao terminar, Henrique se levantou e, com o vento suave batendo em seu rosto, lançou a carta ao mar, permitindo que as ondas levassem suas palavras e sua dor para longe. A despedida foi silenciosa, mas cheia de significado. Henrique sentiu uma paz profunda ao ver a carta flutuando até se misturar com as ondas. Era como se, finalmente, ele estivesse entregando Laura ao oceano, ao ciclo natural da vida. Ele percebeu que, mesmo com toda a dor que viverá, havia algo de belo naquela despedida. De volta à praia, Helena o abraçou, e eles ficaram ali, lado a lado, observando o horizonte. Henrique sentia que, naquele momento, estava realmente pronto para seguir em frente, para dar espaço ao presente e ao futuro. Nos dias seguintes, Henrique notou que a leveza e a serenidade passaram a fazer parte de sua rotina. Ele sentia que a experiência na praia não apenas encerrará o ciclo com Laura, mas também abrirá espaço para que ele se entregasse, de corpo e alma, ao novo amor que despontava com Helena. Com o passar do tempo, ele e Helena foram se aproximando cada vez mais. O relacionamento deles não era apenas de companheirismo e apoio, mas de verdadeira cumplicidade. Eles compartilhavam sonhos, desejos e a vontade de construir algo significativo juntos. E, pela primeira vez em muito tempo, Henrique sentia que era possível amar novamente, sem medo de se perder ou se machucar. A decisão de se permitir amar novamente, de construir um novo capítulo, trouxe a Henrique uma sensação de renovação. Ele e Helena começaram a fazer planos para o futuro, viagens que gostariam de realizar, projetos que sonhavam em concretizar e até mesmo lugares em que gostariam de morar juntos. Numa noite tranquila, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo centro da cidade, Henrique percebeu o quanto sua vida havia mudado. Ele se lembrava do homem que, meses antes, havia entrado naquele avião carregado de dor e saudade, incapaz de ver uma saída para o sofrimento. Agora, ele era uma nova pessoa, alguém que, apesar de respeitar o passado, havia encontrado forças para seguir em frente e abraçar o presente. Henrique olhou para Helena e, com um sorriso no rosto, confessou: eu achava que nunca seria capaz de recomeçar, mas você me ajudou a enxergar que sempre há uma nova chance. Ela retribuiu o sorriso e o abraçou, dizendo: todos nós merecemos um recomeço, Henrique. E eu sou grata por estar ao seu lado, vivendo essa nova fase. A partir daquele momento, Henrique soube que, independentemente do que o futuro trouxesse, ele estava no caminho certo. Encontrar Helena e se permitir amar novamente o lembraram da importância de viver com plenitude, sem se deixar consumir pela dor do passado. Ele aprenderá que, ao aceitar a vida com suas perdas e recomeços, é possível encontrar esperança onde antes só havia escuridão. E, com o coração leve e cheio de novas expectativas,
Henrique continuou a jornada, sabendo que cada dia era uma oportunidade de celebrar o amor, o presente e os laços que cultivava ao longo do caminho. Meses se passaram desde que Henrique fez sua despedida simbólica a Laura naquela praia em Ubatuba. A vida seguia seu curso, e Henrique, ao lado de Helena, construía uma rotina repleta de momentos significativos, planos e sonhos. Ele percebia que, apesar de todos os obstáculos, a vida lhe dera uma nova chance de ser feliz, e ele estava determinado a aproveitá-la ao máximo. Henrique e Helena começaram a fazer planos mais concretos sobre o futuro. Com o tempo, a ideia de compartilhar uma vida juntos parecia cada vez mais natural, e ambos estavam prontos para esse passo. Certo dia, enquanto tomavam um café no parque, Henrique tomou coragem e sugeriu uma nova aventura. Helena, ele começou, segurando a mão dela, o que você acha de comprarmos uma casa juntos? Um lugar só nosso, onde possamos construir nossa própria história. Helena sorriu, surpresa e emocionada. Você não sabe o quanto eu esperava por esse momento. Henrique, acho que é uma ideia maravilhosa. A decisão de comprar uma casa juntos representava muito mais do que apenas um imóvel. Para Henrique, era a confirmação de que ele havia, de fato, superado o passado e encontrado uma nova razão para seguir em frente. Ele sabia que construir uma casa ao lado de Helena era um símbolo de um recomeço, algo que uniria os dois em uma jornada de parceria e cumplicidade. As semanas seguintes foram intensas. Henrique e Helena visitaram várias casas em Guarulhos e em cidades próximas, buscando um lugar que refletisse o que sonhavam. Em cada visita, discutiam ideias de decoração, ambientes e até mesmo de um jardim, onde poderiam plantar árvores frutíferas e flores, criando um espaço acolhedor para ambos. Depois de muita procura, finalmente encontraram a casa ideal, uma casa espaçosa, com um quintal amplo e uma varanda charmosa. Ao entrar, Henrique sentiu uma paz que ele não experimentava há anos. Era como se aquele lugar tivesse sido feito para eles, um lugar que aguardava sua chegada. Helena também parecia encantada, sorrindo enquanto imaginava cada detalhe do futuro que construiriam ali. Ao fechar o contrato, Henrique e Helena comemoraram um novo marco de suas vidas. Eles sabiam que essa conquista representava uma vitória sobre o passado e, ao mesmo tempo, uma celebração do amor que florescia entre eles. Agora, com uma casa para chamar de lar, Henrique sentia-se pronto para viver plenamente, aproveitando cada dia ao lado da mulher que o ajudara a redescobrir o significado da vida. Logo que se mudaram, começaram a transformar a casa em um lar. Pintaram as paredes, compraram móveis, e Helena, com seu talento para decoração, trouxe um toque especial para cada cômodo. Aos poucos, a casa se tornava um reflexo do amor e do carinho que tinham um pelo outro. Henrique gostava especialmente das manhãs na varanda, onde ele e Helena tomavam café, conversando sobre os planos do dia e aproveitando o silêncio tranquilo do novo lar. Um dia, ao limpar o jardim, Henrique encontrou um baú antigo que alguém havia deixado enterrado entre as plantas. Curioso, ele chamou Helena, e juntos abriram o baú. Dentro, encontraram alguns objetos que pertenciam ao antigo dono da casa: cartas, fotos antigas e pequenos souvenirs de viagens. Ao observar aqueles itens, Henrique sentiu uma forte conexão com o passado do lugar, e percebeu como cada vida que passava por aquela casa deixava suas marcas, suas memórias. Inspirado por aquilo, ele teve uma ideia que logo compartilhou com Helena. E se fizéssemos uma cápsula do tempo, sugeriu ele. Podemos deixar algo nosso aqui para que, um dia, alguém encontre e conheça um pouco da nossa história. Helena adorou a ideia, e juntos escolheram alguns objetos que representavam seu relacionamento. Uma foto do dia em que se conheceram, uma carta que Henrique escreveu para ela, um mapa de Ubatuba com a praia que visitaram marcada e uma pequena concha que ele pegou do mar no dia da despedida de Laura. Cada item tinha um significado especial, algo que representava a jornada de ambos. Enterraram a cápsula no jardim, e Henrique sentiu que aquele era um símbolo poderoso do ciclo que viviam. Ele sabia que, de alguma forma, o amor que sentiu por Laura e o amor que agora tinha por Helena estavam entrelaçados, compondo uma história de superação e renascimento. Ele se sentia grato por tudo que viveu, pelas lições que aprendeu e, principalmente, por Helena, que o ajudara a se abrir para um futuro cheio de esperança. Naquela noite, enquanto estavam na varanda observando o céu estrelado, Henrique olhou para Helena e sentiu que não precisava mais buscar razões ou explicações para a vida. Ele estava em paz, e a presença dela ao seu lado era tudo o que ele precisava para se sentir completo. Eles ficaram em silêncio por um tempo, até que Helena disse suavemente: "Você é a prova de que o amor pode renascer das cinzas, Henrique. Nunca duvide disso." Ele sorriu, apertando a mão dela. "E você é a prova de que sempre há uma segunda chance para a felicidade. Obrigado por estar ao meu lado."
A partir daquele momento, Henrique sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, ele estava preparado. Encontraram um lar, um amor e, acima de tudo, um propósito. A vida de Henrique e Helena seguia tranquila e plena. A casa que construíram juntos, com tanto amor e dedicação, era agora o cenário de suas novas memórias. Cada canto refletia a história que estavam criando, um espaço que se tornava mais significativo a cada dia. Mais do que um lar físico, aquele lugar era um símbolo de renascimento para Henrique, que finalmente se via livre da dor do passado, pronto para abraçar o futuro. Nos meses seguintes, eles continuaram a se apoiar mutuamente, sempre cuidando da casa, realizando novos projetos e, claro, compartilhando os momentos simples que tornavam sua rotina mais rica e repleta de significado. As manhãs com café na varanda se tornaram um ritual diário, onde conversavam sobre tudo: sonhos, medos, planos e até mesmo sobre o passado, que, agora, era apenas uma lembrança distante. Henrique percebeu que, embora as feridas do passado nunca desaparecessem completamente, ele já não as via como um peso. Elas faziam parte da sua história, mas não definiam mais quem ele era. Ele se sentia grato por ter tido a chance de viver e amar novamente, e mais do que nunca, ele valorizava o presente que compartilhava com Helena. No entanto, à medida que o tempo passava, algo dentro dele começou a despertar. Henrique sabia que não poderia viver apenas para o agora. Ele queria deixar algo duradouro, algo que fosse mais do que uma memória pessoal. Ele sentia que sua história, sua jornada, poderia inspirar outras pessoas a não desistirem, a buscarem sempre a felicidade, mesmo após grandes perdas. O que o impedia, então, de compartilhar sua experiência com o mundo? Foi então que, durante uma conversa casual com Helena, ele teve a ideia. Ele queria escrever um livro. Você já pensou em contar sua história? Helena perguntou com um sorriso carinhoso. Você passou por tanto, Henrique. Sua jornada pode ser um farol para outras pessoas que também estão tentando encontrar seu caminho. A ideia parecia perfeita. Henrique sempre teve o desejo de compartilhar suas experiências, mas nunca imaginou que poderia fazê-lo de uma maneira tão concreta. Ele sabia que sua trajetória, marcada por perdas, lutos e, por fim, renascimento, poderia ajudar a trazer esperança para muitas pessoas que, como ele, pensavam que a felicidade era algo distante e inalcançável. Nos meses seguintes, Henrique se dedicou ao projeto com paixão. Sentava-se na pequena mesa de escritório que haviam montado na casa e escrevia todos os dias. Cada palavra parecia uma cura para sua alma. Ele escrevia sobre o amor que viverá com Laura, sobre a dor da perda, mas também sobre a importância da aceitação e do recomeço. Ele se concentrava nas pequenas vitórias diárias, nas lições que aprendeu ao longo do caminho e em como, finalmente, havia encontrado um novo propósito. Helena, como sempre, estava ao seu lado, oferecendo apoio e incentivo. Ela lia seus capítulos e, com seu olhar atento e sensível, dava sugestões valiosas. Juntos, eles compartilhavam aquele processo criativo, o que os aproximava ainda mais. Helena era o alicerce de Henrique, sua maior inspiração e a força que ele precisava para continuar escrevendo. Quando o livro finalmente ficou pronto, Henrique se sentiu realizado. Era a culminação de sua jornada pessoal, um testamento de tudo o que ele havia vivido. O título, simples e direto, refletia sua verdade, renascendo das cinzas, a jornada de um novo começo. Decidido a levar sua mensagem mais longe, Henrique procurou editoras e, depois de algumas tentativas, conseguiu publicar seu livro. O lançamento foi um marco para ele, mas não pela fama ou pelo reconhecimento. O que realmente importava para Henrique era saber que sua história poderia ajudar outras pessoas, que, de alguma forma, ele poderia ser a luz para aqueles que estavam na escuridão, assim como ele um dia esteve. O sucesso do livro foi uma surpresa para Henrique, não pela venda em si, mas pelas mensagens que recebeu de pessoas que se sentiram tocadas por sua história. Ele começou a receber cartas e e-mails de leitores que, ao se depararem com sua jornada, encontraram força para enfrentar suas próprias dificuldades. Para Henrique, aquele foi o maior prêmio de todos, saber que sua dor e sua superação haviam tocado o coração de outras pessoas. A vida de Henrique e Helena seguiu, com o amor e a cumplicidade mais fortes do que nunca. Eles viajavam juntos, descobriam novos lugares, e viviam a vida com a leveza de quem sabe que o presente é o único tempo que realmente importa. Henrique nunca se esqueceu de sua história, mas aprendeu a carregá-la com gratidão, sem deixar que ela o definisse. Em uma noite tranquila, enquanto observavam as estrelas da varanda, Henrique tomou a mão de Helena e, com um sorriso, disse: "Acho que estamos exatamente onde deveríamos estar, não é?" Ela olhou para ele, com os olhos brilhando, e respondeu: "Sim,
Henrique. A vida nos levou a um lugar perfeito. E, juntos, podemos construir qualquer futuro. E assim, Henrique entendeu, finalmente, que a verdadeira felicidade não vem da ausência de dor, mas da capacidade de aprender com ela e seguir em frente. Ele sabia que a jornada ainda estava longe de acabar, mas agora, ao lado de Helena, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse. O amor, a esperança e a renovação se tornaram os pilares de sua vida, e Henrique sentia-se preparado para viver plenamente, agora e sempre. Com a paz em seu coração, ele sabia que, independentemente das surpresas que a vida ainda tivesse a oferecer, ele tinha, ao seu lado, a pessoa com quem queria estar para sempre, Helena. E juntos, continuariam a escrever suas histórias, um capítulo de cada vez.